Boa noite a todos. Senhor Jesus, que a tua luz seja sempre a luz do nosso caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem as bem-aventuranças. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aí consta as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições. Os nossos sofrimentos, as nossas aflições, as nossas vicissitudes, enfim, todos os problemas que nos trazem sofrimento têm duas causas, dois motivos, duas finalidades. Nessa vida atual, nessa existência. E algumas outras fora dela. Então, não é muito difícil nós refletirmos e concluirmos quais são as causas, por que nós estamos sofrendo, passando por esse ou aquele problema, essa ou aquela dificuldade. Muitos dos sofrimentos são consequência mesmo da natural, né, do caráter, da conduta, da índole daquela criatura que passa por aqueles problemas, por aqueles sofrimentos. Mas ainda para nós é muito mais prático não assumirmos. Normalmente, nós não assumimos de verdade que eu não assumo que eu sou culpada daquilo que eu estou passando. Normalmente a gente fala, Deus está me castigando, Deus está muito ocupado, não se lembra de mim, Deus me esqueceu. Mas, nesse patamar atual, da evolução espiritual que nós já nos encontramos, não é muito difícil concluirmos que culpar Deus não é bem o caminho, né? Culpar Deus, que Ele está se vingando de nós, não é bem o caminho correto, né? Nós já conseguimos entender que nós caímos por consequência das nossas atitudes. Nós esquecemos, mas não deveríamos. Mas a maior parte das vezes, nós esquecemos o porquê. Nós esquecemos que nós somos os próprios artífices dos nossos sofrimentos, da nossa ambição, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E a gente não percebe claramente que o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo isso junto vão trazer consequências não muito agradáveis. Ainda é muito difícil não termos egoísmo, orgulho, vaidade, ambição. Tudo isso até se faz necessário, mas tudo tem limite. Para tudo tem um ponto de parada, até onde eu posso ir. Tudo em excesso é demais, é em excesso. A minha mãe tinha um ditado assim, ela falava assim, tudo que é demais passa. E passa mesmo. Nós não temos, ainda não colocamos os limites dos nossos vícios e não sabemos ainda pegar o limite da nossa responsabilidade. Daí o que acontece? Vem o sofrimento, vem a angústia, vem a aflição, enfim, tudo aquilo que nós passamos que não é muito agradável, né? Por exemplo, tem muitas uniões infelizes. Mas
essas uniões infelizes foram por um verdadeiro amor? Ou foram por interesse, por vaidade, por uma série de outras coisas, por paixão, né? Paixão não é amor, paixão é o amor transviado, é o amor além, a paixão é o amor em excesso, mas logo ele acaba, né? Por exemplo, muitos pais infelizes com seus filhos. Chega no ponto que os pais chegam a falar: eu não consigo mais, eu não dou conta mais. Só que nós não paramos para pensar que no momento certo, nós não estabelecemos limites. Nós não colocamos a responsabilidade da criança na própria criança. Não é necessário que judie da criança, que leve além, mas ali tem um espírito em evolução. E esse espírito em evolução está ainda no corpo de um bebê, de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente, que tem a sua inteligência em evolução. E essa inteligência, ela sendo moldada por quem direciona, por quem tem a responsabilidade de encaminhar essa criança na vida, é de acordo com o que ela recebe para o encaminhamento, que ela vai ser, por exemplo, na pré-adolescência, na adolescência, que são fases difíceis de compreender e difíceis de lidar. Hoje, nós sabemos, nós vemos que as nossas crianças são muito além do que nós fomos. Eu falo assim que eu, perto dessas crianças de hoje, eu ainda sou uma bobona. Eu era uma criança boba, uma criança ingênua, uma criança submissa. Hoje a criança é tão vivaz, ela é tão esperta, ela é tão... Gente, eu estou aprendendo coisas com a minha neta de 4 anos. Clara, traz isso aqui. Traz você, a distância é a mesma. Imagina se a gente podia falar isso naquele tempo, né? Mesmo porque levavam uma bofetada na boca, né? Então, nós não podemos condenar a inteligência das crianças, mas essa inteligência, ela não pode crescer livre. É preciso que ela seja cautelosamente moldada, explicada, colocando limites, colocando direitos e deveres, responsabilidades, para que mais tarde os pais não se sintam pais infelizes, né? Não se acuse mais tarde. Por exemplo, muitas enfermidades, muitas doenças, são consequências dos nossos excessos, da nossa intemperança, da nossa falta de controle com as coisas, com tudo, com o que a gente come, com o que a gente bebe, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Tudo é uma energia, traz aquela energia, ou positiva ou negativa para nós. Mas nós só lembramos quando a consequência chega, né? É a lei de retorno, é a lei de causa e efeito, né? Então, nós só vamos evitar essas coisas? Vamos. Quando? Quando nós conseguirmos entender que o nosso aprimoramento moral deve ser da mesma forma do aprimoramento intelectual.
A humanidade hoje se preocupa muito, muito com o intelecto. A evolução, o progresso, as redes sociais, que nos trazem muitas facilidades. E nós esquecemos, a maior parte das vezes, do nosso aprimoramento moral, que seria necessário caminhar paralelo, né? Então, isso traz para a gente o quê? As consequências. Tudo é lei de causa e efeito. Se eu pratico o bem, a consequência que eu vou receber são coisas boas, são coisas úteis, são coisas positivas. Se eu penso, faço, ou falo, ou ajo de forma não muito correta, a consequência não vai ser muito bacana, não vai ser muito legal, não vai ser muito correta, né? Então, é fácil para nós, é muito prático para a gente culpar Deus. Está na hora de nós refletirmos que Deus é justo, bondoso, misericordioso. Suas leis são justas e imutáveis. Tudo que nós fazemos que não condiz com as leis divinas, nós vamos sofrer as consequências. Se nós refletirmos, se nós analisarmos cada vez que nós passamos por essa ou aquela dificuldade, nós vamos chegar a uma conclusão. Se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito, eu não estaria nessa situação. Mas é prático culpar alguém que não seja a gente, né? Olha, eu gosto muito do André Luiz, porque aqui, através do Antônio Baduy Filho, de psicografia de Antônio Baduy Filho, ele passa as coisas claras que todos nós passamos e, às vezes, nós não enxergamos ou não queremos enxergar. A lição 47, a mensagem 47, ele dá o nome de Ainda é Tempo. Sempre é tempo. Para Deus, sempre é tempo. É provável que, ainda agora, te vejas consumido pela amargura, lamentando os momentos infelizes que te levaram a erros e desvios. Injuriaste o corpo físico com abusos de toda espécie, indiferente aos apelos da moderação, minando a saúde e o equilíbrio. Sorveste a taça de prazeres desvairados, em aventuras inconsequentes, dilapidando o patrimônio das horas e as possibilidades de realização. Cultivaste vantagens ilegítimas, movido por ambição e egoísmo, prejudicando o direito alheio. Abraçaste o vício por companheiro inseparável, surdo às advertências amigas, destruindo a dignidade própria e a harmonia interior. Desperdiçaste talento e inteligência, desprezando o dever nobre, para caíres no precipício do comodismo e da inutilidade. Todas esses vícios, né? Vamos chamar isso de vícios, que André Luiz passa, não adianta nós falarmos que nós não praticamos, porque nós praticamos. Um ou outro, uma vez ou outra, um mais, outro menos, mas no decorrer da vida a gente passa por essas situações. Então, André Luiz, ele coloca todas as coisas que ele sabe que ele passou e todos nós passamos.
mas ele coloca também a forma, para a gente não ter pressa, não se desanimar. Agora que reencontras o Cristo em teu caminho, buscando os ensinamentos da Boa Nova, sentes o aguilhão da consciência e te vergas ao peso do remorso. Isso é quando nós tomamos consciência do que fizemos e não deveríamos ter feito, né? Pensas nos prejuízos que causaste, nas dores que infligiste, nos desenganos que espalhaste, no tempo que perdeste. E no segredo da tua solidão, choras em silêncio, imaginando-te a pior das criaturas. Quem é que alguma vez na vida nunca sentiu isso, né? Por uma vez só que seja, um arrependimento, eu não deveria ter feito, ou eu poderia ter feito, ter agido dessa forma e eu não agi. É verdade que não podes fugir às consequências dos teus atos. Entretanto, Deus é juiz amorável, que distribui justiça e misericórdia, ofertando-te a cada momento a oportunidade de renovação íntima. É o que nós dissemos agora há pouco. Sempre é tempo. Nunca passa do momento. A renovação íntima, a mudança de pensamento, a mudança de conduta, a mudança de desejo, sempre é tempo. Nunca é tarde demais. Nós podemos estar, vamos dizer, no finalzinho dessa existência. É tempo de entender, se arrepender, procurar reparar o erro enquanto é tempo, enquanto está aqui. Então, Deus não tem pressa. Sempre que alguém quiser se arrepender e recorrer a Ele, Ele está de braços abertos para receber. Ainda é tempo de construir o bem. À tua volta pululam aflições e necessidades, lágrimas e infortúnios, à espera do carinho de tuas mãos operosas e benevolentes. Não tenhas medo de recomeçar, e tomando o Evangelho por roteiro de vida, segue adiante, ama, trabalha, ajuda e confia sempre na providência divina. Não estás sozinho nessa estrada redentora. Jesus acompanha teus passos vacilantes, sustentando-te a coragem e o ânimo. E toda vez que sucumbes à paralisia do remorso, o Mestre Divino afaga-te o coração dilacerado e, acreditando na sinceridade dos teus propósitos, fala à tua alma com firmeza e amor. Levanta-te e anda. Então, Deus, através de Jesus, está sempre pronto a socorrer um irmão caído, um filho caído, um filho de Deus, um irmão de Jesus. Então, depois a gente vem, essa mensagem de André Luiz, fica bem claro, né, a causa ou as causas atuais das nossas aflições. Então, essas causas, aquelas coisas que nós compreendemos, que nós, se formos refletir, nós acabamos analisando e percebendo o porquê, também tem aquelas que nós não conseguimos, pelo menos, aparentemente, não tem motivo. Por exemplo,
uma enfermidade de nascença, uma deformidade, um acidente trágico que a Previdência não conseguiu acudir, que às vezes a gente pensa ou fala, por que que aconteceu isso? A pessoa é tão boa, a família é tão generosa, por que que veio a acontecer isso? Então, se as causas não são dessa existência, são de outra. E se Deus é justo, as causas também são justas. Então, esses motivos, essas causas que nós não encontramos explicação, são causas de vidas passadas. Ou seja, os delitos foram cometidos em outra ou em outras existências, e nem sempre a gente, vamos chamar de pagar, né, entre aspas, nem sempre a gente paga na próxima. Às vezes nós estamos aqui nessa existência ressarcindo erros de 10 encarnações para trás. Por quê? Porque são tantos os delitos cometidos que uma existência não dá para ressarcir tudo. E a gente esquece também de que a gente está contraindo outros débitos, ainda que mais suaves, ainda que mais leves, mas são débitos, né? Então, essas coisas que a gente não encontra explicação, não sabe entender por quê, são coisas de vidas pregressas, né? Então, Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz, né? Ele é justo e suas leis são justas. As leis são imutáveis. Tudo que nós cometemos que não condiz com as leis divinas, nós vamos sofrer as consequências. Por quê? As leis humanas são mutáveis, de acordo com o interesse, o desejo da humanidade. As leis divinas, não. São aquelas imutáveis, são justas, sempre foram e sempre serão. Então, os sofrimentos devidos a causas anteriores ou causas atuais, naturalmente poderão agora, mais do que nunca, serem combatidas. Por quê? Porque hoje nós somos dotados de uma inteligência mais ampla. Hoje a nossa inteligência desenvolve mais rapidamente do que, por exemplo, quando éramos homens das cavernas, homens primitivos. As coisas hoje não é só o progresso que caminha mais rápido, tudo caminha mais rápido. E nós temos condições de saber e querer recuperar o tempo perdido, ou seja, querer ressarcir os erros cometidos, por exemplo, de vidas anteriores. Nem sempre também são erros do passado. De repente, a gente vê alguma pessoa numa certa condição de deformidade e nós pensamos assim, o que essa criatura cometeu no passado? Às vezes, nada. Às vezes, é um espírito muito mais evoluído que veio como prova ou como missão para auxiliar a humanidade. De repente, aquela criatura não está sofrendo como a gente pensa que está. Às vezes, ela tem aqueles lapsos de pensamento, de vivência do passado e o porquê está passando pelo que passa nessa existência. Então, mais uma vez, André Luiz, sobre as causas anteriores das aflições.
As causas atuais são mais fáceis de nós entendermos, mas as causas anteriores, de erros anteriores, ele coloca como consequências. Erros de vidas passadas são corrigidos através da reencarnação. Não tem como nós ressarcirmos, não tem como nós, entre aspas, pagarmos os nossos débitos se não reencarnarmos. Ah, mas lá no plano espiritual nós vamos evoluir? Vamos. Nós vamos tomar consciência, nós vamos nos arrepender, nós vamos aprender, trabalhar o nosso interior para sermos criaturas melhores. Mas o ressarcimento das dívidas mesmo é aqui. É convivendo com o outro. É nos relacionamentos. Por quê? Porque toca o nosso sentimento. E a caridade mais agradável a Deus é aquela que toca o nosso sentimento. É aquela que nós temos que mexer com o nosso sentimento em favor do outro, em favor do próximo. Então, André Luiz diz assim: traíste o amor e a confiança do companheiro ontem. Hoje, vives os conflitos dolorosos no campo do afeto. Atentaste contra a missão sublime da maternidade no passado. Hoje, experimentas a frustração de não gerar filhos. Abusastes ontem das condições de poder e de autoridade. Hoje passas por injustiças inexplicáveis e que frequentam o seu caminho. Negligenciaste sérios compromissos familiares. Hoje a parentela te cobra dedicação e sacrifício. Quantas vezes nós nos queixamos que nós temos um parente problema, um parente difícil? Será que a gente para perguntar por quê? Por que está exatamente aqui comigo? Por que eu estou passando por isso? Mais uma vez a gente diz: Deus está me castigando. Deus esqueceu de mim. Só que nós já precisamos refletir e pensar que não é bem assim. Continuando aqui. Amontoaste tesouro nos cofres do egoísmo. Ou seja, no passado, amontoaste tesouro, foste egoísmo, foste sovina, pensando só em ti. Hoje, horas difíceis te levam a pedir solidariedade, ou seja, foi dono de uma fortuna no passado que fez mau uso. Hoje tem necessidade de pedir, às vezes até o estritamente necessário. Plantaste na intimidade as sementes do ódio. Hoje colhes a amargura na obsessão e doença mental. Ninguém escapa à lei de causa e efeito. Ontem, o débito com o código divino. Hoje, a cobrança da dívida. Então, causas anteriores ou causas atuais, todas elas, o principal, não devemos lamentar, não devemos nos revoltar, não devemos ficar nervosos, bravos, intolerantes. Por quê? Porque é a lei de causa e efeito em ação. Eu pratiquei um delito ontem contra o Código Divino?
a cobrança da dívida virá. E nós não paramos para pensar numa coisa. Nós cometemos os erros por atacado. Deus cobra a prestação. Por que a prestação? Porque todas as existências nossas, as reencarnações, 10, 20, 50, 10 mil, cada uma nós vamos ressarcir um pouquinho. Cada uma nós vamos pagar um pouquinho daquelas dívidas que nós cometemos. E ainda tem as outras que nós cometemos hoje, né? Então, que nós consigamos refletir, raciocinar e chegar à conclusão. Tudo que eu passo, eu preciso passar. Tudo que eu passo é consequência de atos meus. Ninguém cumpre, ninguém ressarce o que o outro praticou. Ou seja, ninguém carrega a cruz do outro. Cada um carrega e Deus não coloca a cruz maior do que aquele ombro possa carregar, né? Então, que nós possamos refletir, pensar. Quando a gente ficar intolerante, quando a gente ficar bravo, vamos ficar calmo, vamos imaginar assim, se eu estou passando por isso, algum motivo tem, alguma causa tem. E para que buscar essa causa? Basta a gente saber que ela existe e que o compromisso é nosso de ressarcir aquilo que nós fizemos um dia. Agora nós já temos melhores condições de correção, de pensar melhor, de pensar um pouco mais na prática do Evangelho, para que os nossos erros possam diminuir cada existência. Tudo bem? Muito obrigada.